Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre Direito Processual Penal Militar dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula, vamos estudar a Lei de Processo Penal Militar e sua aplicação, um dos temas fundamentais para compreender como funciona o julgamento de crimes militares no sistema jurídico brasileiro. O direito processual penal militar é o ramo do direito responsável por estabelecer as regras que disciplinam a investigação, o processo e o julgamento dos crimes militares. Enquanto o direito penal militar define quais condutas são consideradas crimes e quais penas podem ser aplicadas, o direito processual penal militar determina como esses crimes serão investigados e julgados pela Justiça Militar. A principal norma que regula esse tema no Brasil é o Código de Processo Penal Militar, que estabelece os procedimentos jurídicos utilizados no âmbito da Justiça Militar da União. Esse código organiza todas as etapas do processo penal militar, desde a investigação inicial até o julgamento final e a execução das decisões judiciais. O processo penal militar possui algumas características próprias que decorrem da natureza especial das instituições militares. As Forças Armadas possuem princípios fundamentais como disciplina, hierarquia, prontidão operacional e organização estratégica. Por essa razão, o sistema de justiça militar foi estruturado para lidar com situações específicas da atividade militar. A aplicação da Lei de Processo Penal Militar ocorre principalmente nos casos envolvendo crimes militares definidos no Código Penal Militar. Esses crimes podem ser cometidos por militares das Forças Armadas, que incluem a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. No entanto, em determinadas situações, civis também podem ser submetidos ao processo penal militar quando praticam condutas consideradas crimes militares previstas na legislação. Outro aspecto importante é que a Lei de Processo Penal Militar estabelece regras específicas para o funcionamento da Justiça Militar da União. Essa estrutura judicial é composta por diferentes órgãos responsáveis por investigar, processar e julgar os crimes militares. Entre esses órgãos estão as auditorias militares, que funcionam como varas judiciais especializadas, e o Superior Tribunal Militar, que é o órgão máximo da Justiça Militar da União. A Lei de Processo Penal Militar também define as etapas do processo penal militar. Em regra, o processo começa com a investigação do fato criminoso. Essa investigação pode ocorrer por meio do inquérito policial militar, que é conduzido pela autoridade militar responsável com o objetivo de apurar a ocorrência do crime e identificar seus responsáveis. Durante a investigação são coletadas provas, ouvidas testemunhas, realizados exames periciais e reunidas informações necessárias para esclarecer os fatos. Após a conclusão da investigação, o caso é encaminhado ao Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar exerce papel fundamental no sistema de justiça militar, pois é responsável por analisar as provas reunidas e decidir se existem elementos suficientes para oferecer denúncia contra o acusado. Se o Ministério Público Militar entender que existem indícios de autoria e materialidade do crime, ele apresenta denúncia perante a Justiça Militar, iniciando formalmente o processo penal militar. A partir desse momento, o acusado passa a responder a um processo judicial no qual serão analisadas as provas e apresentados os argumentos da acusação e da defesa. Durante o processo penal militar são garantidos diversos direitos ao acusado, como o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório e o direito de ser assistido por advogado. Esses princípios garantem que o julgamento ocorra de forma justa e dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Outro ponto importante da aplicação da Lei de Processo Penal Militar é a existência de procedimentos próprios para determinadas situações relacionadas à atividade militar. Esses procedimentos buscam garantir que as particularidades da vida militar sejam consideradas durante a investigação e o julgamento dos crimes. Por exemplo, determinadas decisões podem levar em conta a hierarquia militar, a estrutura de comando e as necessidades operacionais das Forças Armadas. Portanto, compreender a Lei de Processo Penal Militar e sua aplicação é fundamental para entender como funciona o sistema de justiça militar brasileiro e como os crimes militares são investigados e julgados dentro das instituições militares. Vamos abordar 4 temas fundamentais para a compreensão do funcionamento da justiça militar.
a Polícia Judiciária Militar, o inquérito policial militar, a ação penal militar e o processo penal militar em geral. Vamos começar pela Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar é o conjunto de atividades responsáveis pela investigação dos crimes militares. Sua função principal é apurar a ocorrência de infrações penais militares, identificar os responsáveis pela prática do crime e reunir provas que possam servir de base para a atuação do Ministério Público Militar e para o julgamento pela Justiça Militar. Diferentemente da Polícia Judiciária Comum, que é exercida pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, a Polícia Judiciária Militar é exercida por autoridades militares dentro das próprias Forças Armadas. Isso ocorre porque os crimes militares envolvem particularidades relacionadas à disciplina, à hierarquia e à organização das instituições militares. Entre as atribuições da Polícia Judiciária Militar estão a investigação de crimes militares, a coleta de provas, a preservação do local do crime, a realização de diligências investigativas e a condução de procedimentos formais de apuração. Essa atividade investigativa é essencial para garantir que os fatos sejam devidamente esclarecidos antes do início do processo judicial. Agora vamos falar sobre o inquérito policial militar, conhecido pela sigla IPM. O inquérito policial militar é o procedimento administrativo utilizado para investigar a ocorrência de um crime militar. Ele tem como objetivo principal reunir elementos que permitam verificar se realmente ocorreu um crime militar e identificar os possíveis responsáveis pela prática da infração. O IPM possui natureza administrativa e investigativa, ou seja, ele não é ainda um processo judicial, mas sim uma etapa preliminar de investigação. Durante o inquérito, a autoridade responsável pode realizar diversas diligências para esclarecer os fatos. Entre essas diligências estão a oitiva de testemunhas, a realização de perícias técnicas, a coleta de documentos, a apreensão de objetos e a análise de informações relevantes para a investigação. O inquérito policial militar possui algumas características importantes. Ele é um procedimento escrito, formal, em determinadas situações, pode ser sigiloso para garantir a eficácia da investigação. Ao final do inquérito, a autoridade responsável elabora um relatório detalhado com as conclusões da investigação. Esse relatório é encaminhado ao Ministério Público Militar, que irá analisar se existem elementos suficientes para oferecer denúncia contra o acusado. Agora vamos falar sobre a ação penal militar e seu exercício. A ação penal militar é o instrumento jurídico utilizado para levar um caso de crime militar ao julgamento da Justiça Militar. Por meio da ação penal militar, o Estado apresenta formalmente a acusação contra o indivíduo que é suspeito de ter praticado um crime militar. No sistema jurídico brasileiro, a ação penal militar é, em regra, pública. Isso significa que ela é promovida pelo Ministério Público Militar, que atua como representante da sociedade na defesa da ordem jurídica e da disciplina militar. Após analisar os elementos coletados durante o inquérito policial militar, o Ministério Público Militar pode oferecer denúncia perante a Justiça Militar quando entender que existem provas suficientes da ocorrência do crime e da autoria. A denúncia é a peça inicial do processo penal militar e contém a descrição detalhada do fato criminoso, a identificação do acusado e a indicação das provas que sustentam a acusação. A partir do momento em que a denúncia é recebida pela autoridade judicial competente, inicia-se oficialmente o processo penal militar. Agora vamos falar sobre o processo penal militar em geral. O processo penal militar é o conjunto de atos jurídicos que tem como objetivo apurar a responsabilidade penal de um indivíduo acusado de praticar um crime militar. Esse processo segue regras específicas previstas no Código de Processo Penal Militar e deve respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Durante o processo penal militar, tanto a acusação quanto a defesa têm a oportunidade de apresentar provas, ouvir testemunhas, formular argumentos jurídicos e contestar as alegações da parte contrária. O juiz responsável pelo caso tem o papel de conduzir o processo, garantir que as regras legais sejam respeitadas e analisar as provas apresentadas. Ao final do processo, o juiz ou o órgão julgador da Justiça Militar proferirá uma decisão, que pode resultar na absolvição do acusado ou em sua condenação. Caso ocorra a condenação,
serão aplicadas as penas previstas na legislação penal militar. Outro aspecto importante do processo penal militar é que ele foi estruturado para considerar as particularidades da vida militar, especialmente os princípios da disciplina e da hierarquia. Por essa razão, determinadas situações podem envolver procedimentos específicos ou regras próprias dentro do sistema de justiça militar. Portanto, compreender o funcionamento da Polícia Judiciária Militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar e do processo penal militar em geral é fundamental para entender como o sistema de justiça militar investiga, processa e julga os crimes militares no Brasil. Agora vamos estudar temas fundamentais para o funcionamento da justiça militar: o juiz, os auxiliares e as partes do processo, a denúncia, o foro militar, além da competência e dos conflitos de competência. Vamos começar pelo juiz, os auxiliares e as partes do processo. No processo penal militar, o juiz exerce a função jurisdicional, ou seja, é a autoridade responsável por conduzir o processo, analisar as provas apresentadas pelas partes e proferir a decisão final sobre o caso. No âmbito da Justiça Militar da União, o julgamento dos crimes militares pode ocorrer nas auditorias militares, que funcionam como varas especializadas da Justiça Militar, e também no Superior Tribunal Militar, que é o órgão máximo dessa justiça especializada. O juiz deve atuar com imparcialidade, garantindo que todas as etapas do processo respeitem os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além do juiz, o processo penal militar conta com diversos auxiliares da justiça que desempenham funções importantes para o funcionamento do processo. Entre esses auxiliares estão os escrivães, responsáveis pela organização e registro dos atos processuais, os oficiais de justiça, que realizam comunicações processuais e diligências determinadas pelo juiz, e os peritos, que realizam exames técnicos quando determinados fatos exigem conhecimento especializado. Também podem atuar intérpretes, quando há necessidade de tradução ou comunicação específica, e outros profissionais que auxiliam na realização dos atos processuais. Agora vamos falar sobre as partes do processo penal militar. As principais partes são a acusação e a defesa. A acusação é exercida pelo Ministério Público Militar, que atua como representante da sociedade e possui a função de promover a ação penal militar quando existem indícios da prática de crime militar. Já a defesa é representada pelo acusado e por seu defensor, que pode ser um advogado particular ou um defensor público. O acusado possui diversos direitos garantidos pela Constituição Federal, como o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao silêncio. Agora vamos falar sobre a denúncia. A denúncia é a peça inicial do processo penal militar. Ela é apresentada pelo Ministério Público Militar quando existem elementos suficientes que indiquem a ocorrência de um crime militar e a possível autoria por parte do acusado. A denúncia deve conter a descrição detalhada do fato criminoso, a identificação do acusado, a classificação jurídica da conduta e a indicação das provas que fundamentam a acusação. Após a apresentação da denúncia, o juiz analisa se ela atende aos requisitos legais. Se a denúncia for considerada adequada, ela é recebida pelo juiz e o processo penal militar é oficialmente iniciado. A partir desse momento, o acusado passa a responder formalmente ao processo e terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Agora vamos falar sobre o foro militar. O foro militar corresponde ao órgão judicial competente para julgar crimes militares. No Brasil, os crimes militares envolvendo integrantes das Forças Armadas são julgados pela Justiça Militar da União. Essa justiça especializada foi criada justamente para lidar com as particularidades da atividade militar e garantir que os princípios da hierarquia e da disciplina sejam considerados no julgamento dessas infrações. O foro militar determina qual órgão judicial possui competência para analisar e julgar determinado caso, dentro da Justiça Militar. Agora vamos falar sobre a competência e os conflitos de competência. A competência corresponde à atribuição legal conferida a determinado órgão judicial para julgar um caso específico. No processo penal militar, a competência pode ser definida com base em diferentes critérios, como a natureza do crime, o local onde o fato ocorreu ou a condição das pessoas envolvidas. A correta definição da competência é essencial para garantir a organização do sistema judicial
e evitar decisões conflitantes. Em determinadas situações podem surgir conflitos de competência. Esses conflitos ocorrem quando dois ou mais órgãos judiciais entendem que possuem competência para julgar o mesmo caso ou, ao contrário, quando nenhum deles reconhece sua competência para analisar o processo. Quando ocorre um conflito de competência, a questão deve ser resolvida por um órgão judicial superior, que determinará qual tribunal ou juiz possui autoridade para julgar o caso. Esse mecanismo existe justamente para garantir a organização do sistema judicial e assegurar que cada processo seja conduzido pelo órgão competente. Portanto, compreender o papel do juiz, dos auxiliares e das partes do processo, o funcionamento da denúncia, a definição do foro militar e as regras relacionadas à competência e aos conflitos de competência é essencial para entender como funciona a estrutura da justiça militar e como os processos penais militares são conduzidos no Brasil. Agora vamos estudar 3 temas importantes para o funcionamento do processo penal militar: os incidentes processuais, as medidas preventivas e assecuratórias, e os atos de comunicação processual, como a citação, a intimação e a notificação. Vamos começar pelos incidentes no processo penal militar. Os incidentes processuais são questões acessórias que surgem durante o andamento do processo penal e que precisam ser resolvidas antes da decisão final do julgamento. Essas questões não correspondem diretamente ao mérito do processo, ou seja, não tratam da definição sobre a culpa ou inocência do acusado, mas podem influenciar o desenvolvimento regular do processo. Os incidentes existem justamente para garantir que o processo ocorra dentro das regras legais e que eventuais problemas processuais sejam resolvidos de forma adequada. Entre os exemplos de incidentes processuais estão situações como a exceção de incompetência, quando se questiona se o juiz responsável pelo caso possui realmente competência para julgar o processo. Também podem ocorrer incidentes relacionados à suspeição ou impedimento do juiz, quando existe dúvida sobre a imparcialidade da autoridade judicial. Outro exemplo é um incidente de insanidade mental do acusado, utilizado quando existe suspeita de que o acusado possa não possuir plena capacidade mental para compreender o processo ou responder por seus atos. Nesses casos, podem ser realizados exames periciais para avaliar a condição mental do acusado. Esses incidentes são analisados pelo juiz durante o andamento do processo e devem ser resolvidos antes que o julgamento do mérito seja realizado. Agora vamos falar sobre as medidas preventivas e assecuratórias. Essas medidas são instrumentos jurídicos utilizados para garantir que o processo penal militar ocorra de forma eficaz e que a decisão final possa ser cumprida. As medidas preventivas possuem caráter cautelar e são aplicadas quando existe necessidade de evitar que determinadas situações prejudiquem a investigação ou o andamento do processo. Entre essas medidas estão, por exemplo, a prisão preventiva, que pode ser decretada quando existem motivos que justifiquem a restrição da liberdade do acusado para garantir a ordem pública, a instrução do processo ou a aplicação da lei penal. Já as medidas assecuratórias têm como objetivo garantir que eventuais danos causados pelo crime possam ser reparados, ou que determinados bens relacionados ao crime sejam preservados para fins de prova ou execução da pena. Entre as medidas assecuratórias podemos citar o sequestro de bens, o arresto e outras formas de restrição patrimonial previstas na legislação. Essas medidas buscam impedir que o acusado oculte, destrua ou transfira bens que possam ser importantes para a reparação dos danos causados pela prática do crime. Agora vamos falar sobre os atos de comunicação processual, que incluem a citação, a intimação e a notificação. Esses atos são fundamentais para garantir que todas as partes envolvidas no processo tenham conhecimento das decisões judiciais e das etapas processuais. A citação é o ato pelo qual o acusado é formalmente informado da existência de um processo penal contra ele. A partir da citação, o acusado passa a integrar oficialmente o processo e tem a oportunidade de exercer seu direito de defesa. A citação é considerada um dos atos mais importantes do processo, pois garante que o acusado tenha conhecimento da acusação e possa se manifestar sobre os fatos que lhe são atribuídos. Já a intimação é o ato pelo qual as partes do processo, seus advogados ou outras pessoas envolvidas são informadas sobre decisões judiciais ou sobre a realização de determinados atos processuais. Por meio da intimação,
As partes são comunicadas sobre audiências, prazos processuais e outras providências necessárias para o andamento do processo. A notificação também é um ato de comunicação processual utilizado para informar determinadas pessoas sobre atos ou decisões relacionadas ao processo, especialmente quando se trata de providências específicas que devem ser adotadas. Esses instrumentos de comunicação são essenciais para garantir a transparência do processo e o respeito ao direito de defesa. Portanto, compreender o funcionamento dos incidentes processuais, das medidas preventivas e assecuratórias dos atos de comunicação processual é fundamental para entender como o processo penal militar se desenvolve e como são garantidos os direitos das partes envolvidas. Vamos estudar temas essenciais para o desenvolvimento do processo penal militar: os atos probatórios, os processos ordinário e especiais, as nulidades, os recursos e a execução da sentença. Vamos começar pelos atos probatórios. Os atos probatórios são os procedimentos utilizados durante o processo penal militar para reunir, produzir e analisar as provas relacionadas ao fato criminoso. A prova é um dos elementos mais importantes do processo, pois é por meio dela que o juiz forma sua convicção sobre a ocorrência do crime, a autoria da conduta e as circunstâncias que envolvem o caso. No processo penal militar podem ser utilizados diversos meios de prova, desde que sejam obtidos de forma legal e respeitando os direitos fundamentais das partes envolvidas. Entre os principais meios de prova estão o depoimento de testemunhas, o interrogatório do acusado, a prova documental, as perícias técnicas, os exames periciais e a análise de objetos relacionados ao crime. O depoimento das testemunhas é utilizado para obter informações de pessoas que presenciaram os fatos ou que possuem conhecimento relevante sobre o caso. Já a prova pericial é utilizada quando a análise de determinado fato exige conhecimento técnico ou científico, como em exames balísticos, perícias médicas ou análises de documentos. O interrogatório do acusado também é um importante meio de prova, mas ao mesmo tempo é considerado um meio de defesa, pois permite que o acusado apresente sua versão dos fatos. No processo penal militar, assim como no processo penal comum, não são admitidas provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, provas obtidas com violação da lei ou de direitos fundamentais. Agora vamos falar sobre os processos ordinário e especiais. O processo penal militar possui diferentes modalidades de procedimento, dependendo da natureza do crime e das circunstâncias envolvidas. O processo ordinário é o procedimento padrão utilizado para a maioria dos crimes militares. Nesse procedimento são seguidas diversas etapas, incluindo o recebimento da denúncia, a apresentação da defesa, a produção de provas, as audiências e, por fim, o julgamento. Já os processos especiais são aqueles previstos para determinadas situações específicas previstas na legislação. Esses processos possuem regras próprias e são utilizados quando o caso apresenta características que exigem procedimentos diferenciados. Entre os exemplos de processos especiais podem existir procedimentos específicos relacionados a determinados crimes militares ou situações particulares envolvendo militares. Agora vamos falar sobre as nulidades no processo penal militar. As nulidades correspondem às irregularidades que podem ocorrer durante o processo e que podem comprometer a validade de determinados atos processuais. O processo penal deve seguir regras formais e garantir o respeito aos direitos fundamentais das partes. Quando essas regras são desrespeitadas, pode ocorrer a nulidade de determinados atos, ou até mesmo de todo o processo. As nulidades podem ser classificadas como nulidades absolutas ou nulidades relativas. As nulidades absolutas ocorrem quando há violação de princípios fundamentais do processo, como o direito de defesa ou a competência do juiz. Nesses casos, a nulidade pode ser reconhecida a qualquer momento, pois envolve interesse público. Já as nulidades relativas ocorrem quando há descumprimento de regras processuais menos graves e devem ser alegadas pela parte interessada no momento adequado. Outro princípio importante é o princípio do prejuízo. De acordo com esse princípio, não se declara nulidade sem que exista prejuízo real para alguma das partes. Agora vamos falar sobre os recursos. Os recursos são instrumentos jurídicos utilizados pelas partes para contestar decisões judiciais com as quais não concordam. Por meio dos recursos,
é possível solicitar que uma decisão seja revista por uma autoridade judicial superior. Os recursos são importantes para garantir maior segurança jurídica e permitir a correção de eventuais erros cometidos durante o processo. Entre os recursos mais comuns no sistema processual penal militar estão aqueles que permitem a revisão das decisões proferidas pelos juízes das auditorias militares perante o Superior Tribunal Militar. Cada tipo de recurso possui requisitos e prazos específicos previstos na legislação. Agora vamos falar sobre a execução da sentença. A execução da sentença corresponde à fase final do processo penal militar, na qual a decisão judicial passa a ser efetivamente cumprida. Quando ocorre a condenação do acusado, inicia-se a execução da pena determinada pelo juiz ou pelo tribunal competente. Essa execução pode envolver o cumprimento de pena privativa de liberdade, a aplicação de penas acessórias ou outras medidas previstas na legislação penal militar. Durante a execução da sentença também devem ser observados os direitos do condenado e as normas estabelecidas pela legislação militar. A execução da pena deve respeitar os princípios legais e garantir que a decisão judicial seja aplicada de forma correta. Portanto, compreender os atos probatórios, os tipos de processos, as nulidades, os recursos e a execução da sentença é essencial para entender como funciona o desenvolvimento completo do processo penal militar dentro da Justiça Militar. Vamos estudar a organização da Justiça Militar da União, tema fundamental para compreender como funciona a estrutura responsável por julgar os crimes militares envolvendo integrantes das Forças Armadas. A Justiça Militar da União é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro responsável por processar e julgar os crimes militares definidos na legislação. Essa justiça especializada possui competência principalmente para julgar crimes militares praticados por integrantes das Forças Armadas, que são a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. A existência de uma justiça especializada para tratar desses crimes se justifica pela natureza particular da atividade militar. As instituições militares possuem princípios fundamentais como disciplina, hierarquia, autoridade e organização operacional. Esses princípios são essenciais para garantir o funcionamento eficiente das forças responsáveis pela defesa do país. Por essa razão, a Constituição Federal prevê a existência da Justiça Militar da União como um órgão do Poder Judiciário com competência específica para julgar as infrações penais militares. A estrutura da Justiça Militar da União é composta por diferentes órgãos responsáveis pelo julgamento dos processos. Um dos principais órgãos dessa estrutura é o Superior Tribunal Militar, conhecido pela sigla STM. O STM é o órgão máximo da Justiça Militar da União. Esse tribunal possui a função de julgar recursos provenientes das instâncias inferiores e também de exercer outras atribuições previstas na legislação. O Superior Tribunal Militar é composto por ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Esses ministros podem ser oriundos tanto da carreira militar quanto da carreira civil, o que contribui para a diversidade de experiências na composição do tribunal. Abaixo do STM estão as auditorias da Justiça Militar da União, que funcionam como varas judiciais responsáveis pelo julgamento dos processos em primeira instância. Essas auditorias estão distribuídas em diferentes regiões do país e são responsáveis por analisar os casos envolvendo crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas. Em muitos julgamentos realizados nas auditorias militares, o juiz atua em conjunto com oficiais militares que participam do julgamento como integrantes do Conselho de Justiça. Esse modelo busca combinar o conhecimento jurídico do magistrado com a experiência militar dos oficiais que integram o Conselho. O Conselho de Justiça pode ser permanente ou especial, dependendo da situação do processo. O Conselho Permanente de Justiça é normalmente utilizado para julgar militares de menor graduação, enquanto o Conselho Especial de Justiça é constituído para julgar oficiais. Além desses órgãos, a Justiça Militar da União também conta com a atuação do Ministério Público Militar, que possui a função de promover a ação penal militar e atuar na defesa da ordem jurídica no âmbito da Justiça Militar. O Ministério Público Militar é responsável por analisar as investigações realizadas pela Polícia Judiciária Militar, quando existem indícios suficientes da prática de crime militar, oferecer a denúncia perante a Justiça Militar.
Outro órgão importante é a Defensoria Pública da União, que pode atuar na defesa de acusados que não possuam condições de contratar advogado particular. A atuação da defesa é fundamental para garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o processo penal militar. A Justiça Militar da União possui competência específica para julgar crimes militares definidos no Código Penal Militar e em outras legislações relacionadas. Essa competência se aplica principalmente aos crimes cometidos por militares das Forças Armadas, mas em determinadas situações também pode envolver civis quando praticam condutas consideradas crimes militares. É importante destacar que a Justiça Militar da União não deve ser confundida com a Justiça Militar dos Estados, que possui competência para julgar crimes militares envolvendo integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Portanto, compreender a organização da Justiça Militar da União é essencial para entender como funciona a estrutura responsável por investigar, processar e julgar os crimes militares no Brasil. Esse conhecimento é especialmente importante para quem está se preparando para o concurso da Marinha do Brasil, pois envolve diretamente o funcionamento do sistema jurídico aplicado às instituições militares. Vamos abordar um tema importante para a interpretação e aplicação das normas jurídicas: as súmulas do Superior Tribunal Militar, bem como as súmulas vinculantes, as súmulas e os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para compreender esse assunto, primeiro precisamos entender o papel dos tribunais superiores no sistema jurídico brasileiro. No âmbito da Justiça Militar da União, o órgão máximo é o Superior Tribunal Militar, conhecido pela sigla STM. O STM é responsável por julgar recursos e processos relacionados aos crimes militares envolvendo integrantes das Forças Armadas. Assim como ocorre em outros tribunais superiores, o STM também consolida seu entendimento jurídico sobre determinadas matérias por meio de súmulas. As súmulas do STM são enunciados que resumem o entendimento consolidado do tribunal sobre determinados temas do direito penal militar e do direito processual penal militar. Essas súmulas surgem quando o tribunal passa a decidir repetidamente diversos casos semelhantes da mesma forma, consolidando assim um entendimento jurisprudencial. O objetivo das súmulas é proporcionar maior uniformidade nas decisões judiciais e orientar a atuação dos juízes da Justiça Militar, além de servir como referência para advogados, promotores e demais operadores do direito. Embora as súmulas do STM não possuam, em regra, efeito vinculante obrigatório, elas possuem grande relevância na interpretação das normas jurídicas aplicadas no âmbito da Justiça Militar. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem natureza jurídica especial no sistema jurídico brasileiro. Elas foram criadas por meio da Emenda Constitucional, número 45, conhecida como Reforma do Judiciário. As súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal quando existe entendimento consolidado sobre determinada matéria constitucional e quando há necessidade de uniformizar a interpretação da Constituição em todo o país. A principal característica das súmulas vinculantes é que elas possuem efeito obrigatório. Isso significa que todos os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta devem seguir o entendimento estabelecido nessas súmulas. Caso uma autoridade pública ou órgão judicial descumpra uma súmula vinculante, é possível apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento do entendimento estabelecido. Agora vamos falar sobre as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim como ocorre com o STM, esses tribunais também elaboram súmulas para consolidar entendimentos jurídicos que se repetem em diversos julgamentos. As súmulas do STF e do STJ representam interpretações consolidadas sobre diversos temas do direito, incluindo matérias relacionadas ao direito penal, ao direito processual penal e também questões que podem envolver o direito penal militar. Embora essas súmulas não possuam, em regra, caráter vinculante obrigatório, elas possuem grande influência na interpretação da legislação e orientam as decisões dos tribunais inferiores. Outro instrumento importante são os informativos de jurisprudência.
Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça publicam regularmente informativos que apresentam resumos das decisões mais relevantes tomadas por esses tribunais. Esses informativos divulgam os entendimentos mais recentes da jurisprudência sobre diversos temas jurídicos, permitindo que estudantes, advogados e operadores do direito acompanhem a evolução da interpretação das leis. Os informativos são especialmente importantes para quem estuda para concursos públicos, pois muitas questões de provas são elaboradas com base em entendimentos recentes divulgados nesses materiais. Portanto, compreender as súmulas do Superior Tribunal Militar, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, as súmulas do STF e do STJ e os informativos de jurisprudência desses tribunais é fundamental para acompanhar a evolução da interpretação do direito e entender como os tribunais superiores orientam a aplicação das normas jurídicas no Brasil.